Tolhido porque ele, devido a estar corrigindo um livro que acabei de escrever, intitulado Os Cinco Segredos da Longevidade, aí eu revisei uma literatura de mais de 70 artigos científicos sobre esse tema. Então, na verdade, o que eu vou apresentar a vocês é um resumo desse livro e quais são esses cinco segredos da longevidade, né? Exercício físico diário é o primeiro, alimentação saudável, atividade laboral, que quer dizer não a aposentadoria, evitar estresse e dormir bem. Entretanto, um capítulo especial que é o papel da atividade sexual e intimidade saudável na longevidade. Antes de falarmos desses cinco segredos, eu irei falar sobre genética e longevidade, com a permissão da nossa professora, confreira geneticista de projeção internacional, minha professora, Eliane Azevedo, que me perdoe e corrija os erros que possa vir a cometer nesta apresentação. A longevidade deixou de ser apenas uma questão genética. Aliás, nunca foi, né? Hoje a ciência demonstra que escolhas diárias, hábitos de vida e o equilíbrio do organismo têm papel decisivo na forma como nós envelhecemos. Veja esse exemplo da pessoa mais velha do mundo. O nome dela é Jean-Louise Comet. Ela nasceu na França e alcançou a idade de 122 anos e 164 dias. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1875 e morreu em 4 de agosto de 1997. A G. Calmé é a maior longevidade humana documentada e comprovada para viver tanto. Embora não exista uma fórmula, vários hábitos e características de sua vida foram frequentemente citados por pesquisadores de longevidade. Claro, ela tinha uma genética favorável, seus parentes, nenhum morreu antes dos 80 anos, mas ela tinha alguns hábitos dos nossos cinco segredos da longevidade. Hábitos muito simples. Ela tinha uma dieta mediterrânea, ela usava muito azeite de oliva, inclusive dizia que não só comia, mas ela passava na pele dela. Tomava uma taça diariamente de vinho tinto moderado, comia chocolate, aproximadamente 1 quilo por semana em alguns períodos, comia muita fruta, vegetais e alimentos simples, típico do sul da França. Existem vários livros que documentam que a dieta mediterrânea está frequentemente associada à longevidade. Olha, eu vejo que fazia de atividade a Calmette. Ela andava de bicicleta em média 5 quilômetros por dia até os 100 anos de idade. Caminhava bastante na cidade de Arles, onde ela morava. Permaneceu ativa por grande parte de sua vida. E, curiosamente, fumava. Fumou até cerca de 117 anos, embora de forma leve. Isso não é considerado um fator de longevidade, claro, mas provavelmente foi apenas uma exceção genética. Mas veja, viveu sozinha até cerca de 110 anos de idade. Nessa foto, ela sozinha em casa recebeu o título de ser o ser humano mais velho do mundo aos 119 anos de idade. Aqui estão outros exemplos de mulheres longevas, uma japonesa viva até hoje, tem 119 anos, uma cubana que desafia a ciência, tem 116 anos e fuma até hoje charuto. Lilia Cunningham, de 110 anos, é viva, duas inglesas, uma de 110 e outra de 117, são elas são chamadas de supercentenários, pessoas que vivem
mais de que 110 anos. Eles são extremamente raros, vou chamar a atenção. As estimativas demográficas indicam que cerca de 1 para cada 5 a 7 milhões de pessoas no mundo atinge idade igual ou superior a 110 anos. Os homens, curiosamente, menos que as mulheres, eles não têm uma longevidade tão grande. O homem mais velho do mundo com idade comprovada foi Jiremon Kimura, de 116 anos. Só andava a pé, trabalhou como carteiro e agricultor e teve 7 filhos, 14 netos, 25 bisnetos e vários tartaranetos. Ah, somente aqui que escapou aqui minha. E vários tartaranetos. É interessante a gente chamar, voltar aqui a meu slide, é interessante a gente chamar a atenção que, na verdade, os chamados indivíduos supercentenários, né, esses indivíduos, os homens, por exemplo, o Jiremon Kimura, de 116 anos, ele só andava a pé e trabalhou como carteiro e agricultor e teve 7 filhos, 14 netos, 25 bisnetos. Dizia-se que ele apreciava um vinho do Porto e uma dieta rica em azeite de oliva. Na Dinamarca tem um que de 115 anos, que está vivo até hoje, e o único brasileiro conhecido é esse aí do lado direito, que é o João Marinho Neto, um cearense de 113 anos, e ainda está vivo. Só um segundinho aqui, que meu screen, ele... Todavia, quais são é, os segredos básicos, os princípios básicos da longevidade? Primeiro, viver mais é um desejo antigo da humanidade. Todavia, viver mais com saúde precisa ter um propósito de vida, com autonomia e ainda com toda a evolução que nós já temos, um grande desafio do nosso tempo. Somente uma das coisas importantes que a gente tem que chamar a atenção é sobre a relação da epigenética e a longevidade, né? Somente para lembrar, epigenética refere-se a um ramo da biologia que estuda mudanças na expressão dos genes, que não envolve alteração da sequência do DNA, mas que podem ativar ou silenciar um gene. É isso que esse diapositivo está mostrando. A epigenética é um conjunto de mecanismos que regula quais genes são ligados ou desligados em uma célula, sem necessariamente modificar o código genético. A ideia central é que o DNA é o mesmo em praticamente todas as células do corpo, mas cada tipo de célula usa genes diferentes. A epigenética funciona como um sistema de controle que decide quais genes serão utilizados. Com muito respeito à nossa professora e confrera Eliane Azevedo, esse é o conceito. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Nesse diapositivo, veja, existe uma relação entre ambiente, genética e a regulação desses genes que tem grande influência do ambiente, que vamos falar: nutrição, estresse, exercício, sono, exposição ambiental. Veja ao lado direito um homem com idade de epigenética de 50 anos e o outro com a mesma idade, parece 70 anos. Ambos
tem 60 anos de idade na real, mas o da esquerda parece que tem 50 anos. Então, resumindo, a epigenética é influenciada diariamente por esses segredos de uma vida saudável que vamos aqui abordar com vocês, né? Então, envolve a nutrição, estresse, exercício, sono, e vamos mostrar isso com detalhes. Portanto, a regulação do gene sofre, portanto, a epigenética, a regulação desses genes, sofre influência desses 5 segredos que nós vamos falar. Estudos em gêmeos e famílias centenárias mostram que a genética só responde por 20 a 30% da longevidade. Nesse slide aqui, eu posso mostrar a você que existem genes associados à longevidade, como, por exemplo, o ApoE, que protege de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, Alzheimer e mortalidade precoce. Já o FOX3, vocês estão vendo ali ao lado, é importante na resistência ao estresse oxidativo, o CI de 1 a 7 no metabolismo e na inflamação. Interessante esse trabalho que saiu no Nature há 2 anos atrás sobre envelhecimento. As nossas células, ainda ativas, brigam para destruir as células mortas, as chamadas células zumbi. Elas não dormem. Não é por acaso que as clínicas de estéticas têm grande sucesso. Os cremes, os tratamentos de pele estimulam essas células zumbi a destruir as células mortas. Então, é por isso que as mulheres, e hoje já os homens, frequentemente, eles estão já procurando clínicas contra o envelhecimento. Vamos ao primeiro dos segredos, né, que é o papel do exercício físico na longevidade. É preciso fortalecer o nosso corpo, né? Com o fortalecimento do corpo, você tem isso. Então, atividades como caminhar, natação, musculação, eles fortalecem o coração, músculos, articulações, né? Há uma redução do risco de infarto do miocárdio, fraturas e muitas outras doenças que é comum nas pessoas que são inativas. Portanto, praticar exercício regularmente diminui o risco de doenças crônicas e promove saúde geral, né? A atividade física melhora o bem-estar mental, ajuda a manutenção de um peso corporal equilibrado. A atividade física, os exercícios físicos e trabalhos com suas articulações, eles melhoram a sua atividade, ele melhora a sua aptidão física, a saúde. Então, caminhar, nadar, dançar, né? Eu tenho hoje muitos colegas lá no Cimatec que vão para clube de dança, eles dançam todo dia, e isso não deixa de ser um exercício físico importante. Em resumo, nesse diapositivo aí eu mostro claro que 20% vem com você, é da genética, mas 80% é você que faz. Então vamos malhar, mas porque as pessoas não fazem exercício, a maioria das vezes, diz, a resposta é, eu não tenho tempo. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa, ajudando a prevenir doenças, controlar o peso e melhorar a saúde mental. Isso significa 21 minutos por dia, o que não é muito. Então, não fazer exercício não é por causa de tempo. Então você tem que perguntar para você mesmo: por que eu não faço? Preguiça? Falta de vontade? A preguiça foi considerada uma doença. Então as pessoas que ficam muito mal estão doentes, precisam procurar ajuda para resolver isso. O segundo segredo de uma vida saudável, evidentemente, é ter uma alimentação
saudável, né? São componentes essenciais de uma boa dieta: frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, que elas fornecem alguns nutrientes fundamentais para a nossa saúde. Está claro hoje em todos os livros de dieta que você vê que você tem que evitar alimentos ultraprocessados. Então, reduzir os ultraprocessados ajuda a prevenir doenças crônicas e mantém o equilíbrio do organismo. Então, cada vez mais eu tenho visto, e nessas literatura que eu consultei, que você tem que reduzir muito a ingestão de proteínas animais. E eles mandam seguir essa regra. Para cada grama de carne que você tem que ingerir, você tem que comer 10 gramas de vegetais. Então, essa é uma regra forte. Existe uma alimentação saudável e envelhecimento biológico. O envelhecimento biológico é caracterizado por processos como inflamação crônica de baixo grau, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e o encurtamento dos telômetros, que na verdade ele é que faz esse condicionamento para que você aproveite mais o conteúdo alimentar. A alimentação saudável atua diretamente na modulação desses mecanismos. Existem evidências crescentes que indicam que a alimentação saudável desempenha papel relevante na preservação da função cognitiva e na prevenção do declínio cognitivo e da demência. Dietas ricas em antioxidante, ácidos graxos, poliinsaturados e vitaminas do complexo B estão associadas à redução do risco de doenças como Alzheimer e outras demências. Nesse slide eu coloco alguns exemplos aí de alimentos que temos que preferir. Variedade de alimentos naturais. Não como uma coisa só, diversifique. É muito difícil fazer o controle de porções. Evite excesso. Eu confesso a vocês que eu sou um guloso, mas minha mulher, a doutora Ana, regula a quantidade. Também aprendi uma coisa com o professor Aloysio Prata, que foi professor de alguns de nós aqui. Eu estava no congresso com ele e perguntei a ele como é que o senhor se mantém magro. Ele era magro, esbelto. Ele me respondeu: Badaró, eu não repito prato. Esse é um conselho que é importante para que a gente tenha uma alimentação saudável. A alimentação saudável não se resume só apenas à ingestão adequada de macronutrientes e vitaminas, mas também envolve compostos bioativos, minerais essenciais, que exercem funções fisiológicas fundamentais e têm um papel importante. E aqui nós chamamos a atenção dos nitritos e os antioxidantes. Eu não vou entrar em detalhe, mas vale a pena você ler no rótulo dos alimentos aquele que contém nitritos e o que não contém. Ter o cuidado de verificar se ele não só contém apenas farinha, né? Então é importante que você veja. Aí embaixo tem essa reação aí dos nitritos e mostra como eles usam a vitamina C, os polifenóis e a vitamina E para que a gente possa ter um ganho nutritivo de excelência. Aqui você tem aí essa fórmula aí dos nitritos, e existe uma controvérsia grande, né? Tem pessoas que dizem que os nitritos são ruins, outros dizem que são bons. Então, na verdade, a gente precisa entender um pouco, tem uma literatura que mostra que o nitrito ele tem uma função melhor na regulação, até regulação do que tipo de nutrientes vai se incorporar aos seus tecidos. Então é importante que eu coloquei essa fórmula aí, eu não vou entrar em detalhe com vocês, mas vale a pena a gente ver isso. Aqui tem alguns
alimentos que têm valor de nitrito importante. Agora, alguns indivíduos chamam a atenção e dizem que os nitritos eles podem destruir as bactérias na nossa boca, ele pode ser bom ou ser ruim. Às vezes, quando você começa a estudar isso, você começa a ficar confuso, aumenta a acidez. Então, é preciso que a gente consulte, e agora tem tabelas, né, que você consulta e essas tabelas mostram a quantidade de nitrito que tem. Por exemplo, espinafre tem 0,1 a 1 microgramas por quilo, rúcula 0,1 a 0,8, alface, que a gente come muito, de 0,05 a 0,5 miligramas por quilo, a beterraba, uma das grandes também, tem esse valor. Então é importante que a gente consulte isso. Aqui tem alguns dos Ó, vegetais, né, eu que acho a que gente. acho que tá gravado, depois gravado, não dá para você ver. Viu? Morrer também, esse negócio de badarou. Morreu, Olha, uma alguém pesquisa que ele fez. Gente com alguém está 116 falando anos. aí. Ô, Freitas. Freitas, alguém está entrando aí. Posso continuar? Alô? Pode continuar, já fechou. É. Então, aqui então nós temos alguns alimentos aí que são ricos em nitritos, né? Eles estão aí, a rúcula, a alface, o espinafre, a beterraba, são alimentos ricos em nitritos e é o que está sendo sugerido aí. O terceiro segredo para uma vida saudável é, é ter uma atividade laboral. A aposentadoria significa para milhões de pessoas parar de trabalhar. Então, é importante que a aposentadoria não deve significar que você deve parar de trabalhar, porque isso diminui a longevidade. Você parar de ter um exercício, você diminui a longevidade. Então, é fundamental manter um estímulo cognitivo. Se você se aposentou de uma instituição, com certeza tem várias que querem a sua experiência. Você vai resolver muitos problemas que jovens ainda não aprenderam, tomar decisões que requerem muita experiência. Então, aproveite para aprender uma coisa nova, né? Você já tem que fazer. Então, a aprendizagem tem de ser constante. A memória operacional só funciona no trabalho. Eu tenho essa experiência e estou muito satisfeito de ter me aposentado da Universidade Federal da Bahia e fui para o Cimatec. Lá eu trabalho não eu sou dono do meu tempo, eu conquistei isso que muito poucas pessoas na vida conseguem. Eu sou dono do meu tempo. Lá eu não bato ponto, eu vou, mas às vezes eu saio de lá 9 horas da noite, 10, eu digo, vixe, eu estou além do tempo. Então, continuar trabalhando é algo fundamental para a longevidade. Então, às vezes, o contrário, manter-se ocupado, o conceito de longevidade saudável vai muito além da ausência de doenças. Quer dizer, envolve propósito, engajamento cognitivo, envolve aprendizado constante, envolve manutenção de funcionalidade física e mental, você está sempre se renovando. Então, é importante que a gente ter isso em mente. A atividade laborativa, o trabalho, ele aumenta os seus vínculos sociais. Você conhece pessoas novas, cria novos vínculos afetivos com familiares, amigos. Familiares, sim, até demais. Às vezes você está num novo emprego, seus amigos e parentes com certeza vão lhe procurar. Portanto, é um apoio emocional, reduz o estresse, previne uma coisa importante que é o isolamento de quem não é visto. A pessoa que está dentro de casa ela não é vista e ela acaba sendo esquecida. Então, pessoas socialmente ativas tendem a viver mais e com melhor qualidade de vida. Existe, evidentemente, eu volto àquele lá da gente
que a gente tem que ter para você acelerar isso, você precisa, evidentemente, ter atividade social. Você vai fazer o quê? Vai reduzir estresse, vai reduzir o isolamento e você acaba se é, colocando dentro da sociedade. Então, eu volto àquele slide dos dois indivíduos dos 60 anos, mas com aparências de saúde diferentes. Então, o relógio epigenético funciona diferente em cada pessoa. Então, esse indivíduo, 60 anos da esquerda, ele parece que tem 50, o outro parece que tem 70, né? Então, é importante que a gente entenda que o relógio epigenético, ele funciona e funciona muito bem quando você faz essas atividades. E aí, agora eu vou para o quarto segredo para uma vida saudável, que evidentemente não é fácil, esse é o mais difícil de todos para mim, que é evitar o estresse, né? Eu não vou repetir aqui que as atividades que chamam atenção, mas evitar estresse é algo que é fundamental. Então, tem aqui algumas coisas óbvias para você proteger o corpo e a mente do envelhecimento precoce no estresse. Quer dizer, o estresse diário, crônico, acelera o envelhecimento biológico. Por exemplo, eu não dirijo, procuro não dirigir mais. Sou um bom motorista, nunca bati carro, mas tem estresse maior hoje do que no trânsito, em qualquer lugar. Aqui em Salvador, o trânsito está horroroso. As pessoas hoje não precisam mais aprender a dirigir, elas tiram carteira somente com provas teóricas. Então, e aí você dirigindo, isso causa um estresse. Então, se você puder, tiver condições de evitar alguns estresses, isso é importante. Por exemplo, você tem que proteger a mente e o corpo do estresse, né? Você tem que evitar o estresse crônico, quer dizer, aquela atividade que você vai. Nós médicos ficamos num estresse terrível, porque o nosso horário, nós não temos horário, né? E aí o nosso horário é um horário difícil. E aí você fica com dificuldade, né? O paciente fica com dificuldade, às vezes, ele quando vai para o médico, ele diz, eu não sei a hora que eu vou voltar mais. Não, porque o médico não tem um horário. Então, cada vez mais está se chamando a atenção que o médico tem que se organizar. Ele tem que fazer um schedule, ele tem que ter um mapa, marca ali o horário, não acabou o tempo, ele tem que parar na hora que, evidentemente, ele não tem mais condições. Então, nós médicos somos das profissões os que morrem mais cedo. Uma das profissões que morre mais cedo é a profissão do médico, porque ele não faz a gestão do seu equilíbrio emocional. Então, é sugerido que você tenha esse calendário e você cumpra aquele calendário. Não deu, não deu. Então, hoje não tem mais aquela coisa, não, o médico não pode recusar. Não, o médico tem que cuidar dele, senão ele não vai poder cuidar bem das pessoas. Ah, aqui tem algumas sugestões de gestão de estresse que ajuda no equilíbrio emocional. Então, meditação, leitura, hobbies, junto ajudam a manter o equilíbrio emocional e lidar melhor com o estresse diário. Eu gosto muito de velejar, por exemplo. Já pratiquei esporte como voleibol, tênis, basquetebol, futebol. Muitos dos meus colegas eu me encontrava no clube do médico, aí tem vários aqui da academia que ia para o clube do médico, hoje não dá mais, não continuo mais, mas eu continuo jogando ainda um tênis. Não sou nenhum Alcaraz, não consigo ser craque, mas bato minha bolinha, vou com minha mulher, eu e Ana, vamos lá, jogamos. Além disso, durmo bem e evito bebida alcoólica em excesso. Quer dizer, acho que isso é uma coisa importante.
E evitar também, evidentemente, está muito claro o uso de fumo, fumar. Eu fumava quando era jovem, joguei minha carteira de cigarro fora quando eu estava em Nova York, quando eu estava estudando macrófago, e para crescer um macrófago era uma dificuldade danada e a nicotina matava ele em 1 minuto. Quando eu vi o professor da Rockefeller dar essa aula, eu joguei a carteira fora. Isso foi nos anos 80 e nunca mais voltei a fumar. O quinto segredo da longevidade é dormir bem, respeitar o sono. Então, é fundamental que é, você tenha que respeitar isso. Olhe que é fundamental que você tenha uma rotina para isso. Eu quando eu tenho minha hora, quando dá minha hora eu vou para a cama, às vezes tem um convidado em casa, aí eu dou uma saidinha e vou dormir, deixo ele lá, aí a Ana, a doutora Ana, minha esposa, me protege. A pessoa pergunta, cadê ele? Onde é que ele foi? Aí ela diz, não, ele dorme cedo, ele já foi dormir 9 horas, 9, 9h30, mas eu durmo entre 9 e 9h30 e acordo 4 horas da manhã. Às vezes passa, mas dormir é fundamental e dormir com hábito para que você possa ter essa atividade. Existem alguns detalhes interessantes. Dormir bem é um dos pilares mais importantes da longevidade saudável. As pessoas que ultrapassam 100 anos, quer dizer, os supercentenários, costumam apresentar padrões de sono relativamente simples, mas muito consistentes. Por exemplo, a luz solar, mesmo a luz elétrica, você dormir com luz acesa, você produz menos melatonina. A qualidade do sono que você dorme com a luz acesa é diferente do que você dorme com a luz apagada. Então, aqueles que têm medo de fantasma, têm medo de. É melhor apagar a luz, que você vai dormir melhor. Um outro aspecto importante que os centenários geralmente mantêm um ritmo circadiano extremamente regular. Dorme e acorda sempre no mesmo horário, tem uma característica comum, dormem cedo, não passam de 5, 6 da manhã. Quer dizer, eles mantêm o mesmo horário nos fins de semana, quer dizer, porque ao fim de semana você vai mais cedo. Então, quanto mais regular for o seu sono, melhor vai ser a sua longevidade. Quer dizer, proteger o corpo e a mente do envelhecimento precoce envolve vários fatores, mas ainda é fundamental algo que às vezes a gente pensa que com o envelhecer ele vai perdendo o sentido, que é a atividade sexual. Atividade sexual não é um segredo, mas um fio condutor que atravessa todos os 5 segredos da longevidade. Mas você precisa entender uma coisa importante, que a gente tem que chamar a atenção. A atividade sexual não é obrigatório para viver mais. Todavia, a intimidade afetiva e a sexualidade saudável são fatores importantes para você viver melhor e envelhecer com mais saúde. A gente sabe que a atividade sexual está associada à liberação de hormônios e neurotransmissores importantes, oxitocina e seu papel no bem-estar, endorfina e analgesia. No velho tudo dói, mas se ele tiver uma endorfinazinha, ele melhora muito, né? A dopamina estimula a motivação, o equilíbrio emocional dado pela serotonina. Então, a gente precisa ter. Então, necessariamente não é ter cópula, mas é ter uma atividade que lhe permita você estimular essas endorfinas. Então, isso é importante da gente chamar a atenção. Mas temos que considerar um aspecto importante. E quem não tem atividade sexual? Indivíduos que não têm atividade sexual ativa podem e devem manter vínculos afetivos sólidos. A ciência mostra que o isolamento social não é a ausência de sexo que leva a esse fator de risco de uma vida menos longeva, mas é
um sono adequado e que você tenha um relacionamento afetivo com as outras pessoas. Então, é importante que a gente eh, tenha atenção a isso. Então, meus caros confrades e caríssimas confreiras, longevidade envolve uma fórmula matemática que mostra esses 5 pilares que vocês estão vendo aí, essa fórmula aí, e que, na verdade, você tem que equilibrar isso. Então, eu volto aqui àquele primeiro slide que eu apresentei dos fatores. Então, exercitar-se, comer bem, não parar de trabalhar, não exagere, evidentemente, evitar estresse, dormir bem, com certeza vai fazer você viver mais e melhor. Então, antes de encerrar essa apresentação, eu mostro aqui algumas referências bibliográficas que utilizei para fundamentar essa apresentação. Por exemplo, genética e longevidade, você tem várias referências aí sobre epigenética e envelhecimento, modulação da epigenética e estilo de vida, referências sobre alimentação e longevidade, vocês vão ver aí dieta e longevidade, são 74 referências que eu eh, preparei para fazer esse livro e apresentar, e está aí disposto para todos vocês. Aqui estão essas referências sobre alimentação e longevidade, referências sobre dieta, né? Então, várias referências muito interessantes e publicadas em revistas de grande valor. E você tem, eu tenho elas, se quem tiver interesse, está à disposição. Então, eu agradeço a atenção de vocês para me manter dentro do horário. Muito obrigado, ao nosso presidente por me convidar para fazer a abertura com esse tema que é importante. Cadê? Alô? Estamos te Será ouvindo, que Badaró. eu já terminei? Ok, muito obrigado. Efetivamente, nós tivemos uma apresentação bastante interessante. Como eu disse inicialmente, é um tema do interesse, sem dúvida, de todos. E Badaró faz uma síntese muito importante desses 5 aspectos importantes para a longevidade. E eu fiquei encarregado de certa forma, coordenar os debates. E eu estou vendo já aqui o professor Gilson Feitosa com a mão erguida, e eu vou passar a palavra então ao professor Gilson Feitosa, para que ele. Parabéns, Badaró, uma excelente revisão. O Obrigado, confrade Gilson. que vale muito a pena ter ouvido e certamente que valerá muito a pena ler o livro. Dar-nos uma ideia geral daquilo que seja a preservação da saúde, levando a uma certa longevidade. Existem os problemas do percurso, que não podem ser evitados. O ser humano é complexo, biologia é complexa. Alguém pode ser muito ligado a tudo isso e ainda assim ter problemas. Mas a média que quiser viver mais, atendendo a esses princípios, estará indo muito bem. Eu queria acrescentar um elemento. Existem evidências de que a medicina, em seus vários aspectos, especialmente na cardiologia, tem feito contribuições vigorosas para o aumento da longevidade com qualidade de vida. Isso tem ocorrido com intervenções, com lesões estruturais que são corrigidas, etc., e que tem contribuído com um percentual. Eu não tenho dúvidas de que a aplicação geral desses seus princípios terá uma abrangência muito maior. Mas não esquecer que a medicina tem trazido uma contribuição grande para o indivíduo progredir. E, no particular, eu gostaria de chamar a atenção
de todos para uma publicação que surgiu agora no Lancet. No Lancet, no dia 6 de fevereiro, agora de 2026. Importante isso para que se tome conhecimento e para a academia e para outros. O primeiro medicamento oral que aumentou a longevidade das pessoas, que aumentou a sobrevida, no campo das dislipidemias, fator de risco notável, foram as estatinas, sem dúvida nenhuma. Mas, movidos por interesses os mais variados, eventualmente interesses escusos, surgiram muitos questionamentos em relação ao uso de estatinas, e inclusive de queda do cognitivo, a presença de surgimento de tumores, surgimento de AVC. Isso fez com que um grupo de notáveis cardiologistas ligados à área fizesse um consórcio chamado de trialistas do colesterol. E nos anos 60, nos anos 80, que o primeiro trabalho de todos que veio a mostrar uma redução de mortalidade com estatina foi em 1994, um trabalho chamado 4S. S, 4S. Esse foi um trabalho fundamental. E ali mostrou, para o convencimento da maioria, que tanto em prevenção primária como em secundária havia um aumento de sobrevivência de quem, precisando usar a estatina, devesse fazê-lo em prevenção primária e em secundária. Nesse intervalo de tempo, surgiram realmente problemas das mais variadas natureza, inclusive um dos autores é um brasileiro, que eu não vou citar o nome para não reproduzir como ele gostaria de que assim fosse a sua identificação. Houve uma campanha enorme contra as estatinas. Calcula-se que no Reino Unido, 6.000 pessoas vieram a falecer num curto período de tempo, porque, tendo indicação de uso da estatina, não usaram. E aí, esses mesmos trialistas, agora em fevereiro de 2026, se reuniram novamente, muitos já morreram, mas os que estavam vivos, e reviram os dados de maneira muito peculiar, muito preciosa. Eles não se limitaram a ler os trabalhos e rever os resultados e fazer uma compilação. Não, eles só fizeram a análise temática quando eles puderam analisar caso a caso. Eles tiveram acesso caso a caso, que dá uma robustez muito grande ao trabalho. E levantaram 64 coisas que poderiam ser causadas pela estatina. O resumo é que, quando é visto com a propriedade científica devida, a estatina causa um pouquinho de dor muscular em uns poucos, a estatina pode aumentar a ST, a LT um pouco, temporariamente, jamais causou uma doença hepática e, portanto, esse trabalho conclui que a estatina é para ser estimulada como algo que ajuda no sentido de salvar vidas. E isso nos dá munição para refutar coisas que eu não sei se você já tiveram essa experiência, tais como o paciente chegar lá com um documento na mão: doutor, esse médico aqui disse isso, não é para usar, o senhor confirma? Pois bem, então, terminando, 6 de fevereiro, Lancet, a contribuição final do trialista, do trialistas e do colesterol. Eu acho que vale a pena, é uma coisa que ajuda a ter substância na maneira e do modo de falar com o paciente, e dentro da sua linha de pensamento, ajuda a envelhecer com mais qualidade. Mas, sem dúvida nenhuma, as medidas gerais aqui anunciadas têm o potencial de trazer um benefício muito mais amplo do que apenas aquelas dirigidas a quem precisa da estatina. Parabéns, muito obrigado.
Eu gostaria de só aproveitar a oportunidade de estar aqui com o nosso confrade Gilson Feitosa e perguntar a ele. Eu vi um trabalho no New England sobre que nem todas as estatinas são iguais. E eles mostraram que a pitavastatina parece ser a melhor deles. O que é que você acha? Eu como sou influenciado pela literatura boa, eu saí logo da Rosuva e já estou tomando pitavastatina. Não, Então não, eu queria não. saber de você se eu tenho que voltar para pitavastatina, para rosuvastatina. Olha, as estatinas são divididas em estatinas que exercem na redução do colesterol um efeito leve, um efeito moderado. Ou eu continuo na minha pitavastatina? Então, deixa eu ver se eu. Vocês estão me ouvindo? Pergunta, eu quero saber se eu volto para Rosuva ou fico na minha pitavastatina que o New England mandou eu tomar. Mas, sofisticado como você não se satisfaria apenas com uma simples resposta. Então, as estatinas, elas existem e são conhecidas por possuírem uma ação anti-LDL, que são leves, moderadas ou mais intensas. A escolha da estatina depende do estado de saúde geral do paciente. Se ele é um paciente de alto risco, estatina de alta potência. Se ele é um paciente de baixo risco, estatina de menor potência. Pitavastatina surgiu com a ideia de que teria um efeito moderado, mas com maior tolerância. O que saiu no New England, que você viu a semana passada, foi uma tentativa de uso da pitavastatina em portadores de HIV. Foi esse o artigo Esse foi do. outro, né? Eu vi um outro artigo, eu vi esse artigo também, porque o pessoal com HIV eleva muito o colesterol por causa dos remédios dele. Não vamos entrar nesses Então, detalhes aqui. Mas estou essa, falando de mim mesmo. Eu olhei lá, tem um vídeo que foi no ano passado, em que eles mostraram que a pitavastatina é melhor do que a rosuvastatina, não, dá menos dor muscular. E ela é mais tolerada, mas ela é menos eficaz em reduzir o colesterol. Ela saiu-se muito bem nesse estudo feito em HIV, porque ela teve um efeito maior do que a estatina que era usada em HIV, que era pravastatina. E, em comparação, então, à pitavastatina, esta saiu-se melhor. Mas não, isso não é motivo para sair substituindo as outras estatinas, quando se tiver uma indicação precisa para elas. Mas sim, pitavastatina pode ser usada. Muito obrigado, professor Gilson. Eu vou passar então. Eu estou anotado aqui na seguinte ordem: Francisco, Haroldo, e depois eu consigo ver Jadelson com a mão levantada. Então seriam esses três inicialmente. Freitas, eu levantei a mão também, não sei por quê. O grande problema é que eu não consigo. Me desculpe, eu não consigo ver todos simultaneamente. Apareceu Eu não consigo. Antônio e Carlos, é uma limitação da do sistema. Eu não consigo enxergar todas as mãos e todos os confrades simultaneamente, tá? Então eu tenho que viajar aqui e eu vou anotar seu nome. Me desculpe. Então, Francisco, você com a palavra. Alguém mais que não esteja vendo e que não tenha anunciado aqui, Eu, Mittermeier eu me também. inscrevi agora, Então, Freitas. tá. Eu vou ser Ok. breve, meus caros. Boa noite a todos. Para dar oportunidade a todos, mas eu agradeço a Badaró por abordar esse tema com tanta leveza e objetividade. Os chamados itens, os critérios para a longevidade, evidentemente, eu tomei a palavra para falar do sono, porque de perto é o que eu vivo mais, e eu tenho observado, por exemplo, no meu consultório, na prática hospitalar, que os jovens estão envelhecendo de uma forma dramaticamente precoce. Isso já existem dados no mundo inteiro, pessoas de 40 anos, de 50 anos, que já têm idade biológica muito superior a isso. Isso tem a ver com estilo de vida, com quebra de ritmo circadiano e com, sobretudo, a redução progressiva do sono na humanidade ao longo das últimas décadas. Já existem trabalhos consistentes mostrando que meus avós dormiam cerca de 2 horas, 1 hora e meia a mais
do que dormem meus netos, ou do que dorme a geração adulta de hoje. Então, a gente pode imaginar, eu estou falando de uma redução em horas de dormir dramática em relativamente pouco tempo, né? Isso para a evolução da espécie, nada, são segundos. Por outro lado, a ciência tem mostrado, basicamente, a questão do estresse oxidativo no sono é incrível, como as coisas parecem que têm um território em um local para piorarem, que é exatamente no momento em que dormem. A conjunção de hipóxia noturna, por dessaturações, a maioria dessas doenças, a obesidade está aí, tipo a apneia do sono, por exemplo, convivem com estresse hipóxico, estresse oxidativo severo. Essas pessoas, invariavelmente, as estatísticas americanas falam que um quarto dos americanos adultos tem síndrome metabólica. Estou falando de diabetes, hipertensão, dislipidemia. Essa turma tem apneia do sono como um laço que os une, e que tratado ajuda a melhorar substancialmente a síndrome metabólica. Não adianta você tratar a hipertensão isoladamente, o diabetes, controlar o colesterol, se você não oferece ao paciente condições dele dormir sem o risco do estresse oxidativo. Da mesma forma, o envelhecimento cognitivo temos visto coisas fantásticas. Em 2012, uma dinamarquesa, Kierkegaard, alguma coisa assim, ela descreveu com propriedade o sistema glinfático. Haroldo conhece isso muito bem. É um sistema fantástico em que ele funciona como é a limpurbe cerebral nossa. O nosso cérebro ele é limpo das toxinas geradas pela atividade neuronal, substância tal, substância amiloide. Isso tem repercussões e a ciência vai trazer repercussões positivas, consequências fantásticas dessas pesquisas, sobretudo no controle das demências, como o Alzheimer, por exemplo. Então, eu estou falando essas coisas porque, em 1990, a Academia Americana de Sono lançou botões, campanha, em que o tema era o seguinte: sono, tão ou mais importante do que dieta e exercícios, do que alimentação saudável e exercício, porque isso sempre foi negligenciado. É incrível, não é? Nós fazemos tudo errado. O horário escolar no Brasil é um absurdo. Submeter as nossas crianças a entrarem numa sala de aula às 7 horas, em pleno efusão do sono REM, o sono da inteligência, que ali é que elas estão sonhando mais, para ir assistir uma aula às 7 horas da manhã, num país tropical, é de uma estupidez colossal. Não há quem mude isso. Não há quem mude isso. Então, é o menino quase acordando e o professor quase dormindo, é mais ou menos isso. É óbvio que a gente está produzindo, além de pessoas doentes, cognitivamente estressadas e que desenvolverão doenças ao longo do tempo. Então, isso, eu agradeço, Badaró, você ter chamado a atenção para isso, porque normalmente o sono é negligenciado nessa abordagem, e eu vejo assim, se não mudarmos o perfil de sono das nossas populações, eu estou vendo agora chamadas de corridas aqui na cidade para academias às 10 da noite, 11 horas da noite. Pelo amor de Deus, 10, 11 horas da noite, não é hora de maratonar coisa nenhuma, sair correndo pela rua. Quer dizer, nós assumimos atitudes estúpidas e, ao mesmo tempo, somos manipulados por uma mídia de quinta categoria hoje, que está aí nas mídias sociais, e que vende um sucesso, um bem-estar focado em fórmulas, em corridas, em atividades físicas que não tem nada a ver. Então, esse seu livro, Badaró, certamente será muito bem-vindo e passa a ser tipo uma Bíblia, um manual para a gente reproduzir isso e mudar a cabeça de quem pensa diferente. Era esse comentário que eu queria fazer para não deixar tempo para ouvir vocês. Obrigado, Francisco. Eu espero que realmente eu possa ter uma contribuição mesmo com esse livro. Eu vou pedir aos minhas caras confreiras e confrades, que sejam concisos. A sessão tem horário para terminar. Neste momento, nós temos mais 5 inscritos, o que mostra a relevância do tema e o interesse. Mas eu vou pedir que a gente exercite, por uma questão de longevidade, né, a concisão e a objetividade nas suas falas. Chamo a atenção, confrade Freitas, que eu fui rigorosamente dentro do horário que você me Sem nenhuma consultou. dúvida, Badaró, você foi absolutamente disciplinado.
Aliás, antes, terminei até antes. É, alguns minutos antes, é bem verdade. Haroldo, a palavra é com você. Pois é, parabéns, Badaró. Essa aula realmente de um tema muito relevante, né? Eu ia falar sobre exatamente o colega Francisco já adiantou algumas coisas que eu ia falar, que era exatamente o sono, a importância na gênese das doenças neurodegenerativas, sobretudo Alzheimer, Parkinson e outras, né? E ele citou o sistema linfático, que é uma analogia ao sistema linfático, né? Só que a glia, ela atua exatamente limpando o lixo, né? Toda máquina trabalha e produz lixo, o cérebro também. E nessa circunstância, é durante o sono que existe essa limpeza. Ele já clareou isso, está muito claro. Uma coisa que eu falo muito com meus pacientes é o seguinte: olha, vocês fazem atividade física e não cerebral, né? Que é tão importante ou mais, né? Do que para a saúde. Badaró tocou nesse assunto. Um tema assim que é correlato, não é bem a aula de Badaró, mas eu me lembro que um dos exemplos de aula de residência médica, né, de conhecimento geral, aprendizado multidisciplinar ou interdisciplinar, o colega perguntou ao residente o que é que fez a humanidade aumentar a expectativa de vida? Qual o percentual da medicina nesse contexto aí? E a resposta foi ó, muito pequeno. O meio ambiente, sim, né? Então, lógico que a aula de Badaró foi para a longevidade em pessoas como nós e outras que têm condições socioeconômicas adequadas e não aquele que mora numa favela ou num local onde o ambiente não seja o adequado para se viver, né? Então, eram essas as minhas considerações. O sono, atividade cerebral, que eu acho que é uma coisa importante que se cite isso, que mais estudos aconteçam, né? Eu acho que essa história de você aposentar aos 75 anos compulsoriamente aumenta, eu acho que a chance de transtorno cognitivo e etc. Então, Badaró, meus parabéns, era isso que eu queria comentar, né? E muito obrigado pela oportunidade. Bye, bye. Obrigado, Haroldo. Jadelson agora é o seguinte, eu gostaria que na fala de Jadelson a gente encerrasse as inscrições, ok? Porque senão a gente não termina às 21h05. Obrigado, confrade Freitas. Eu me junto aos demais, parabenizando o confrade Badaró pela excelência da apresentação e pela oportunidade do tema. Realmente um tema relevante, sobretudo num fórum como esse que nós estamos aqui, onde nós todos lutamos por ter uma longevidade com qualidade de vida. A minha fala é basicamente, confrade Freitas, corroborar e reenfatizar o que foi colocado pelo confrade Gilson Feitosa. O perfil da prevenção cardiovascular mundial, considerando que as doenças cardiovasculares são ainda a maior causa de morte no indivíduo, no ser humano, em todo o mundo e no Brasil, a proposta da prevenção cardiovascular mundial é a prevenção mudando os fatores de risco, mudando o estilo de vida, e aí se atém exatamente com mais ênfase aos 5 fatores apresentados pelo confrade Badaró, mas o outro pilar da prevenção cardiovascular mundial e que impacta na sobrevida dos pacientes é exatamente as intervenções médicas, que é as intervenções terapêuticas com medicações que mudaram sistematicamente a mortalidade por doença cardiovascular, no tratamento adequado da hipertensão, da dilipidemia já citado pelo confrade Gilson, do diabetes, enfim, drogas, medicações muito eficazes na redução da mortalidade cardiovascular. E o outro ainda são as intervenções.
as intervenções percutâneas, sobretudo, e as intervenções cirúrgicas. A combinação da mudança do estilo de vida, levando o indivíduo a praticar as atividades já sugeridas, as 5 atividades sugeridas pelo confrade Badaró, mais um tratamento eficaz das doenças cardiovasculares, interferiram e reduziram de forma consistente a mortalidade por essas doenças, o que quer, em última análise, dizer que aumentou a possibilidade do indivíduo viver mais e com mais qualidade de vida. Então, basicamente, é enfatizar isso. Quanto à rosuvastatina e a pitavastatina, Badaró, se você está usando a rosuvastatina e ela está sendo bem tolerada por você e está mantendo o seu LDL nos níveis preconizados, continue com a sua rosuvastatina. A pitavastatina veio mais para aqueles indivíduos que não toleram a rosuvastatina, porque Eu não, eu estou tomando pitavastatina, eu não Pois estou é, comprando vastatina, não. eu recomendaria que você continuasse com a sua rosuvastatina, que é mais potente, mais eficaz, se você não tem efeitos colaterais, tá certo? Mas isso é uma outra. Eu tenho uma galera acima de 60, rapaz, e meu Esse- colesterol é 155. Eu preferia saber do seu LDL, mais do que do seu Meu HDL. LDL é lá Mas isso é embaixo. uma outra discussão, em um outro momento. Eu acho que o confrade Gilson já esclareceu bem o papel das estatinas no controle do colesterol. Então, confrade Freitas, é basicamente enfatizar esses 2 pilares da prevenção cardiovascular mundial: a mudança do estilo de vida e um tratamento médico com drogas ou com intervenções eficazes para mudar, que mudaram sistematicamente a mortalidade por doença cardiovascular de forma expressiva, e certamente esses 2 pilares contribuem muito para o aumento da longevidade e da qualidade de vida das pessoas, enfatizando o que o professor Gilson já colocou. Obrigado. Eu queria mais uma vez pedir desculpa, Antônio Carlos, mas eu continuo sem ver a mão de Antônio Carlos. Eu já levantei 2 vezes, Freitas. Tem E algum você problema no seu já disse que me sistema? passava a palavra. A Eu palavra é também sua. levantei, Freitas. É isso que eu queria dizer. Quem levantou a mão está aparecendo aqui com as pessoas primeiras na sequência. Antônio Carlos tem algum problema no seu sistema que sua mão não aparece levantada. Eu estou vendo a mão de Vitor Maia, de professora Eliane Azevedo, de Olha aqui. Luciana Silva aqui, tá? Mas agora é você, estava anotado aqui, tá? É você. Eu estou A mãozinha levantando dele novamente. subir. Mas eu queria, inicialmente, assim, parabenizar a academia por trazer esse tema que é tão importante e que é um objetivo de cada um de nós. Cada um de nós quer viver mais, quer ficar mais junto da nossa família e saudável. Eu acho que a palestra de Badaró não visou, em momento algum, falar sobre tratamento medicamentoso. Ele procurou mostrar, não sei se eu vou estar errado ou não, mas mostrar, sim, o que é importante para mostrar que o indivíduo que nasce com um pouquinho de genética, como ele mostrou, para a longevidade, ele possa ter um fenótipo da longevidade. E aí ele criou os 5 pilares que está excluído o medicamento, porque Badaró não ia deixar de colocar medicamentos, mas na verdade ele quis mostrar, ao meu modo de ver, confrade, era exatamente esses pilares. Eu gostaria, em segundo lugar, chamar a atenção de um artigo do professor Mário Rigato, que já faleceu há muitos anos, mas que é conhecido certamente de todos nós que estamos aqui nessa reunião científica de hoje, onde ele dizia o seguinte: exercício, herói ou vilão. E o que é que ele queria dizer com isso? Que o exercício é saudável se o indivíduo pratica desde quando ele começa. O indivíduo que faz exercício, que para por 5, 10 anos e de repente quer voltar a uma partida de futebol, um basquetebol, um tênis arrojado, ele pode ser prejudicial. Eu perguntaria até aí ao professor Gil Festosa, enfim, quem puder responder, se o exercício hipertrofia
o miocárdio em um exercício excessivo e que quando ele volte a fazer, áreas do coração possa sofrer alguma isquemia. Já vi algumas pessoas que tinham esse tipo de atividade e que tiveram a morte súbita numa atividade de exercício. Esse era o segundo aspecto que eu queria perguntar aí ao conferencista e também se o professor Gilson, Jadelson queiram responder. O terceiro aspecto é que eu estava numa palestra em Parma, na Itália, e eu vi o professor Peter Barnes. É uma pessoa que deve ter aí mais de 1.000 artigos publicados, muito conhecido, especialmente no meio de doenças respiratórias, e ele falava sobre longevidade, mas ele se absteve a alguns aspectos. E um dos aspectos que Badaró citou, a dieta mediterrânea, Badaró também citou o vinho tinto e comedido, mas ele citou três medicamentos: a estatina, a aspirina e a metformina, como drogas anti-envelhecimento. Perguntaria se isso procede. Eu me lembro do professor Tomás Cruz, confrade nosso aqui, que já não está entre nós. Acho que era ele que dizia que metformina, estatina e aspirina não é nenhuma coisa aqui, olha, longe de mim, nessa época não existia essa coisa de atividade contra as mulheres, nada disso, mas ele dizia que isso era as drogas, a metformina, estatina e aspirina, a droga na idade das meninas. Isso ele brincava, né? E perguntaria se isso procede, se são drogas que têm atividades anti-envelhecimento. Era isso que eu queria falar e agradecer a oportunidade de ouvir essa palestra do professor Badaró. Ah, professor Badaró, posso dar uma rápida resposta? O áudio está desligado. Você, na verdade, alô? Alô? Estamos ouvindo. Não ouvindo. Eu acho que essa pergunta tem mais propriedade ser respondida pelo professor Gilson, pelo nosso confrade Gilson, porque, na verdade, ele faz uma pergunta que é interessante, traz temas importantes, que eu acho que alguém que é mais voltado à cardiologia, Jadelso e Gilson, podem responder melhor do que eu. Olha, em relação ao exercício, o exercício praticado além dos limites, ele certamente pode ser prejudicial, sumariamente. Ele pode trazer hipertrofia do ventrículo esquerdo, ele pode alterar o eletrocardiograma, ele pode, eventualmente, causar arritmias. Então, isso se vê entre os maratonistas, por exemplo. Nunca ficou demonstrado que eles vivam menos, mas eles estão mais sujeitos a ter que usar anticoagulantes por causa de fibrilação atrial, entre outros achados. Então, exercício excessivo no normal não deve ser feito. Agora, por outro lado, existe um médico italiano chamado Bellardinelli. E esse médico, ele testou um estudo muito clássico da cardiologia. Ele testou em indivíduos que tinham insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, e comparou estes indivíduos com aqueles outros que não tinham nada. E num programa comparativo de exercício físico, ele desafiou o conceito de que se o coração está dilatado, fazendo mais exercício, ele deve dilatar mais. Isso não aconteceu. Exercício moderado trouxe benefícios até para o cardiopata com insuficiência cardíaca de maneira controlada e leve. Isso em relação à primeira pergunta. Em relação à aspirina, estatina, o que eu tenho a dizer é o que muito bem comprovado é a estatina. Quero dizer que no estudo ASPRE, de cerca de mais de 10.000 pacientes idosos, a aspirina foi comparada com o placebo para ver se prevenia evento coronariano. Nada aconteceu, causou mais sangramento. O pensamento atual em cardiologia é não utilizar aspirina em prevenção primária e apenas em prevenção secundária.
que se tem o ASPRE, que mostrou isso em idosos, tem outros em diabéticos e tem outros numa população em geral de alto risco. Isso sela o pensamento desse momento de que a aspirina não é medicação para uso de prevenção primária. Obrigado. Eu vou E a passar então. metformina, professor, que ele perguntou? Não, sobre metformina eu não tenho informações. Olha, sobre metforminas, eu li um artigo muito interessante, vários artigos, mostrando que, na verdade, a incidência de diabetes, indivíduos, a maioria dos indivíduos que têm a glicemia normal, mas tem a sua, como é que chama? Que é Hemoglobina 6,5, glicada. a hemoglobina glicada, que tem a sua hemoglobina glicada abaixo, acima de 6, eles têm que tomar regularmente metformina, mesmo que a glicemia esteja normal. Então, ele até sugere uma coisa, que metformina devia ser jogada dentro dos tanques de água, para que as pessoas bebessem metformina de uma forma regular. Então, eu acho que é interessante chamar a atenção. Eu gostaria de ver aí um endocrinologista aí das nossas confreiras que comentasse isso, porque realmente diabetes mata muito, né? Está entre as 5 primeiras causas de morte no Brasil e no mundo, né? Diabetes é um negócio grave. Confrade Lemos, em relação às suas perguntas, é, vocês estão me ouvindo? Sim. Confrade Lemos, em relação às suas perguntas, fica claro que um indivíduo de vida sedentária, ele não deve, sob hipótese alguma, iniciar um programa de atividade física sem uma avaliação cardiológica, uma consulta cardiológica, uma avaliação indicado de testes para avaliar a capacidade funcional dele e a resposta dele ao exercício físico. Isso é o beabá que a gente preconiza na cardiologia, de que o perfil que você citou aí, o indivíduo que passou 10 anos sem fazer exercício e de repente resolve jogar uma partida de futebol. Esse indivíduo, dependendo da faixa etária dele e de fatores de risco que ele tem associados, é um risco elevadíssimo que ele tem de desenvolver um quadro, uma arritmia cardíaca durante o esforço, desenvolver uma isquemia miocárdica durante o esforço, se ele tiver doença coronária subjacente. Então, o que nós preconizamos é que o indivíduo que pretende iniciar um programa de atividade física que venha de um estilo de vida sedentária, que ele deva fazer uma avaliação cardiológica, começando pela consulta, claro, e depois os exames complementares quando indicados. Quanto à intensidade do exercício, também é absolutamente necessário dosar. Se o indivíduo não vai entrar em processos competitivos, se ele não vai ser um atleta de alta intensidade, não há por que ele fazer atividade física intensa, buscando perda de peso, ou buscando ser melhor condicional, achando que isso vai levar ele a uma sobrevida maior. Ele pode pôr em risco a vida dele. Então, exercício físico de maior intensidade fica restrita a indivíduos que vão praticar esportes de alta intensidade, que requerem um condicionamento físico muito acima da média, o que não é o caso do indivíduo do dia a dia dele, da vida normal dele. E a gente, infelizmente, vê isso, o indivíduo nas academias fazendo esforço físico de altíssima intensidade e, eventualmente, a gente vê que esses indivíduos têm eventos coronarianos ou eventos de arritmia durante esse esforço físico excessivo, mesmo sendo ele indivíduos jovens. Então, a recomendação é fazer uma avaliação cardiológica prévia e seguir a orientação do médico que lhe orientou, que lhe avaliou, sobre que intensidade de exercício você deve fazer e até os seus limites que você deve chegar. Considerando o que o professor Gilson falou, de que exercício físico de muita intensidade em indivíduos pode levar, sim, à hipertrofia do músculo cardíaco, que é um músculo, se ele vai ser exercitado de forma intensa, ele vai hipertrofiar como o bíceps vai, como, enfim, qualquer outro músculo. Então, é necessário ter dosagem sobre isso e usar o exercício a seu favor. E eu conheço bem a expressão do professor Mário Rigato,
que você citou, eu convivi com ele muito e sei bem o quanto ele defendia o exercício, ele era um adepto disso, mas dentro da linha que nós estamos falando aqui. Quanto à utilização da metformina, evidentemente que os endocrinologistas deverão se pronunciar, mas existem suas indicações. Hoje, Nelson, licença, Não. Heidi se manifestou, eu acho que ela vai se manifestar. Eu olha, não quero você, ser delegado, o nosso tempo está curto, a gente precisa ser conciso no falar, porque senão os outros não conseguem peço falar. desculpa, meu ilustre secretário, eu fui Eu que além do peço que devia desculpas, ir. mas é o meu papel, me desculpe. Vai em frente, vai em frente. Eu Heidi, peço Vitor, desculpas. eu vou te pedir licença, Vitor, para que Heidi se pronuncie, porque eu estou entendendo que Heidi foi chamada, né? Houve um pedido explícito de que os nossos endocrinologistas se manifestassem, e a nossa endocrinologista maior, sem dúvida, vai Obrigada, falar sobre o Freitas. metformin. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Obrigado, Freitas. Parabéns, Badaró. Eu realmente fui Obrigado. motivada a me pronunciar com relação à metformina. A metformina é, sem dúvida nenhuma, a primeira droga de escolha hoje para a resistência à insulina, que ela é a base para todo o mecanismo fisiopatológico que leva ao diabetes e também a síndrome cardiometabólica renal, que hoje nós entendemos o diabetes como parte dessa síndrome. A metformina, portanto, é, sem dúvida, a gente já utiliza hoje no pré-diabetes, quando o paciente tem a glicada acima de 5,7, Badaró, não é nem 6. 5,7 a gente já está usando metformina. Sem falar em outras situações que cursam com resistência à insulina, como a síndrome de ovários policísticos, que a gente já começa a metformina na idade, na adolescência, algumas vezes, quando existem sinais de resistência à insulina importantes. Usamos, inclusive, na indução da gravidez para a ovulação. E, portanto, a metformina é, sem dúvida nenhuma, uma droga segura, eficaz e que nós consideramos fundamental para tratar esse aspecto da fisiopatologia do diabetes. Hoje, a Associação Americana de Diabetes reviu todo o algoritmo de tratamento do diabetes e publicou agora em janeiro desse ano um algoritmo novo para como escolher a melhor medicação para tratar o paciente com diabetes. E aquilo que a gente tratava antes, buscando tratar a hemoglobina glicada, já não é mais vista dessa maneira. Hoje, a doença macrovascular é tida como a doença que mata. A doença cardiovascular mata, a doença renal mata mais do que a microangiopatia. Então, todos os algoritmos hoje favorecem a escolha de drogas que atuem para a prevenção de doença cardiovascular e de doença renal. Mas a metformina está como base e como acompanhamento em todas elas. Portanto, eu lhe responderia que, ao meu ver, a metformina é sim uma droga fundamental e importante para nós no envelhecimento. Porque lembrem-se, os senhores, que o próprio envelhecimento nós vamos desenvolvendo níveis mais elevados de glicemia, e por melhor que seja a atividade física, por melhor que você tenha uma dieta saudável, você evolui fisiologicamente para uma tolerância menor à glicose, com o envelhecimento também. Não sei se fui clara ou se alguém quer revidar, quer discutir alguma coisa. Não. Infelizmente, a gente não tem tempo, né? Eu tenho mais 3 pessoas inscritas, eu tenho um horário que a gente tem que terminar a sessão. Muito obrigado, Heidi. Eu vou pedir a Vitor Maia que se manifeste. Olha, Lembrando que boa nós noite. estamos em Eu acho, situação de outros, né? boa noite a todos e a todas. Parabenizar a Badaró pela palestra e pela provocação que esta palestra ela realmente motivou. Em primeiro lugar, a minha impressão é que a gente tem que analisar, quando a gente fala de longevidade, expectativa de vida, separar o indivíduo do conjunto de comunidades. Sem sombra de dúvida, existem evidências que eu não vou estar aqui falando, inúmeras,
mostrando que a expectativa de vida melhorou com água potável, com esgoto, com vacinas e antibióticos e talvez com esses medicamentos que vieram agora. Vejam vocês, o país que tem a melhor expectativa de vida é Mônaco, é o povo de Mônaco, que é um povo provavelmente rico, que tem acesso a uma série de coisas. Logo depois, vem Okinawa, no Japão, que é uma questão de estilo de vida e tal. Aí vem Loma Linda, na Califórnia. E vejam vocês que, para melhorar a expectativa de vida, o The Village, na Flórida, está sendo planejado para que o indivíduo não tenha, por exemplo, uma queda e venha ter uma fratura de fêmur e que isso leva a infecção, uma série de coisas. Então, eu acho que a gente tem que separar a questão do indivíduo, os exemplos que a gente tem assim, pega um indivíduo que viveu muito e o conjunto, né? Eu acho que talvez não sei se vocês viram o pronunciamento do Putin e do Xi Jinping, dizendo: olha, as pessoas vão viver 120, 130 anos. É o que eles estão planejando. Estão planejando que com a inteligência artificial, né, vai se dar conta disso. Isso, palavra desses dois presidentes. E que, obviamente, nos Estados Unidos, o pessoal da inteligência artificial está advogando isso também. Então, eu acho que a gente tem que ver isso, quer dizer, a questão do conjunto, né? Quer dizer, não esquecer, porque senão nós vamos esquecer da água, do esgoto, da vacina, do antibiótico, desses medicamentos que estão surgindo. Porque se você olhar, por exemplo, no diabetes, a Reine me corrija, um dos grandes problemas que vai definir, por exemplo, no diabetes, na doença renal diabética, que mata muito, né, Reine? As pessoas estão estudando hoje marcadores mitocondriais, porque é lá onde está sendo produzida a espécie reativa de oxigênio. Então, nós estamos avançando. E eu fico muito preocupado que a gente passe uma ideia na academia de que a vida vai depender da medicalização. Eu acho que, provavelmente. E aí vocês notam, por exemplo, quando eu morei lá no União Queimada, no povoado de 200 habitantes, não tinha muita gente vivendo nessa idade, não. A minha mãe, passava quando tinha 45 anos, a velha Cleó, o velho Vadinho, porque as pessoas envelheciam por outras razões. Dormiam bem, não comiam desregrado, mas morriam cedo, por outras razões. Então a gente tem que entender que a longevidade vai depender. Aí a professora, que bom que a professora vai falar depois de mim, depende de várias coisas, do ambiente, depende do indivíduo, de questões genéticas, muito mais. Né? E aí inclusive, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque senão nós vamos fazer ter atitudes, se sai uma coisa da academia, atitudes que são que vão de encontro, por exemplo, às comunidades vulnerabilizadas, porque não tem acesso a esses medicamentos caros. Eu lhe confesso que talvez eu estou notando que eu estou comprando já o Xarelto, se eu comprar a estatina e tudo, eu vou morrer de estresse porque eu não estou ganhando o suficiente para pagar isso. Então, só para dizer, vamos levar em consideração a longevidade, expectativa de vida no conjunto. E depois tratar da questão individual, que, sem sombra de dúvida, os fatores econômicos devem ter um papel extremamente importante. Obrigado. É. Professora Eliane. Pois não, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o confrade Bradaró. E fiquei impressionado com sua capacidade de resumir com tanta competência um assunto que é tão complexo, que envolve aspecto genético, epigenético, ambiental, numa diversidade muito grande. E eu entendo que as recomendações, elas realmente se encaixam muito bem numa determinada tipo de população, num determinado ambiente, numa determinada situação social. Agora, me parece que a variável nobre de tudo isso é o sono, como muito bem o confrade Francisco ora colocou. Porque, independente de constituição genética, de ambiente, etc., o sono faz parte de nós. É alguma coisa de que nós precisamos em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação social. Então, esse seria o destaque. As outras variáveis, me parece que tem um ponto que é fundamental, que é você fazer aquilo que você gosta.
Aquilo que você faz com amor, aquilo lhe faz bem. Então, se o indivíduo nunca andou na vida dele, é porque o coração dele nunca pediu para ele andar, ele não quer andar. Então, se mandar ele andar, ele pode até andar, correr, fazer qualquer coisa, mas posso fazer até contrariado, porque o médico mandou. Será que vai fazer bem? Não vai. Então, eu acho que aquilo que a gente faz por amor, seja o que for, ajuda a longevidade, ajuda a diminuir o estresse, etc. Só para concluir, a, a questão da socialização. Todo mundo manda dançar, socializar, etc. Tem na Alemanha um estudo feito já há algum tempo, foi um estudo muito bem feito, durante décadas, acompanhando monjas e a população geral. Então, o título do livro é Por que os monges vivem mais. Então, isso demonstra de que o isolamento, preferir ficar só e ter uma vida isolada, não significa que vai morrer mais cedo e que precisa socializar para poder viver mais. Eu acho que essas preferências variam muito e devem ser respeitadas. Eu acho que Badaró trouxe uma informação muito útil, muito boa, daquilo que você pode tirar uma média de uma complexidade que tem uma variabilidade enorme. Daí está o mérito do seu trabalho. E a gente lembrando de que ali pode ficar no extremo alguém que tem determinada preferência e está feliz. Aqueles japoneses que viveram muito, eu não sei se eles andavam muito, eu não sei se eles comiam comida mediterrânea, possivelmente não, só arroz. Então, tem essa diversidade toda, mas eu estou tomando muito tempo, não quero, tem gente ainda inscrita, a doutora Luciana. Então, Badaró, meus parabéns, vou ler seu livro com muita satisfação. Eu acho que traz informações muito boas para uma determinada faixa da população que precisa pensar sobre isso. Parabéns. Obrigado, professor. Ficarei muito contente se a senhora puder fazer um prefácio para mim. Eu vou lá lhe visitar. Eu vou passar a palavra, então, à Luciana, Rosa Confreira. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a excelente apresentação de Badaró e também parabenizar todas as colocações que foram feitas, porque todas elas trouxeram reflexões muito interessantes sobre o tema. Eu quero finalizar apenas lembrar que, sobretudo, não só o adulto, mas, sobretudo, os idosos, os mais maduros, têm que se lembrar de lições que a criança nos dá para que a longevidade possa ser de qualidade. Então, se ater ao presente, como as crianças fazem quando estão brincando, manter a curiosidade, né? Descobrir novas atividades, se abrir para a beleza dos detalhes, que às vezes, nas idades mais jovens, a gente não tem tempo de fazer a contemplação que os idosos podem fazer diante do que já lhes ocorreu na vida. Eu acho que isso melhora a qualidade de vida na longevidade, e estabelecer a questão da leitura, da atividade física, como tão bem já foi falado, e está propenso, dependendo das suas preferências, aos novos vínculos sociais. Mas acho que se nós gastarmos um pouco de tempo com a forma como a criança vive, eu acho que nós vamos agregar coisas muito interessantes a uma melhor longevidade. Seriam essas as considerações. Foi um inscrito. Nós estamos rigorosamente no horário, passamos alguns poucos minutos. Badaró, sucesso absoluto sua apresentação. O tema é um tema que, pela quantidade de manifestações, pela diversidade de manifestações, mostra não só o interesse, mas a complexidade desse tema, né? Então, eu queria dizer que, e agradecer, né, em nome da diretoria, eu vou depois passar a palavra ao nosso presidente para que ele faça o encerramento. Agradecer a todos os presentes, as manifestações que foram feitas,
e desejar a todos uma excelente noite. Eu volto a palavra ao nosso presidente para que ele proceda o encerramento dessa sessão tão interessante. Meus confrades e confreiras, o acadêmico Roberto Badaró nos brindou com uma belíssima apresentação, discorrendo sobre um tema de grande importância e que tem despertado bastante interesse da sociedade moderna. O confrade Badaró tem se dedicado com avidez ao estudo aprofundado desse assunto, motivando, como foi dito, inclusive a produzir um livro temático. E eu me entusiasmei na leitura desse livro, né, ajudando a uma revisão para ele. Com a sua didática primorosa, habitual, ele demonstrou que não significa apenas viver mais, porém é fundamental viver mais tempo com saúde física, saúde mental e autonomia. Comentou individualmente os fatores científicos que contribuem para viver mais e melhor, bem como as repercussões favoráveis na qualidade de vida, quer seja na prevenção de doenças crônicas, ganhos em autonomia e independência, bem-estar mental e emocional e impacto social e econômico. Em nome da Academia de Medicina da Bahia, manifesto ao nosso confrade, querido amigo Roberto Badaró, a nossa gratidão pela disponibilidade em atender ao convite, trazendo muito brilho a esta noite acadêmica. Ao estimado secretário-geral Luiz Freitas, agradecemos a eficiente moderação dessa atividade, bem como destacamos a valorosa participação da nossa bancada acadêmica, com discussões em altíssimo nível e que despertaram muito interesse de toda a assistência. Agradecemos aos prezadíssimos confrades e confreiras e aos nossos convidados pela prestigiosa presença na programação da Academia de Medicina da Bahia. Esta, portanto, é a primeira atividade da programação oficial da Academia de Medicina da Bahia do ano de 2026. Eu peço atenção aos senhores e senhoras que estamos programando ainda para o mês em curso uma Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 23, ou seja, na próxima segunda-feira, e no dia 30, a última segunda-feira do mês, a sessão da Comissão de Ensino Médico, coordenada pelo confrade Washington Luiz Conrado dos Santos. Dessa forma, desejo a todos uma noite de muita paz e um ótimo descanso e até o próximo encontro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Noite. Boa Boa noite. noite. Obrigado pelos comentários. Eu fico feliz que realmente a gente pôde iniciar o nosso ano, né, da academia, e eu espero que a gente tenha outras reuniões boas para que a gente possa estar se reencontrando. Agora, eu gostaria que a gente tivesse agora o sangue de fazer presencial, viu? A gente fica fazendo essa online, eu gostava da presencial, eu quero ver se quando a gente vai ter coragem de voltar presencial. Ninguém vai. Não existe. Bora. Presidente César, está me ouvindo? Estou ouvindo? Acho que César está congelado. Não, César? Oi? Então, tá bom. No dia 23 eu estarei ausente. Eu estou dizendo, no dia 23, já peço desculpa, vou estar ausente, porque eu vou estar em Brasília. 23? Você me falou. Vou estar em Essa Brasília. Assembleia Geral Ordinária é com a finalidade específica de analisarmos os relatórios emitidos pelas comissões temporárias de avaliação dos candidatos a membro titular da academia. Então, é uma reunião de extrema importância. Aqui está o doutor Haroldo, a doutora Elma. Doutora Luciana, né? Eu já peço desculpa a todos. Eu vou estar em Brasília na avaliação do CNPq e, neste mesmo dia, está sendo a comemoração dos 70 anos do CNPq. O presidente já convidou e eu já confirmei presença. Vai ser uma reunião à noite, celebrando os 70 anos do CNPq. Então, eu vou estar ausente, já peço desculpas, tá bom? Um abraço, então. A todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.